Senhor Jesus Cristo, quero eu trazer para você algo da parte do Senhor, principalmente para você que é jovem. A palavra que eu vou trazer, ela se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, que vai dizer assim: Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo. Quando Deus fala, alegra-te, jovem, Deus está pedindo para você se alegrar. Deus está pedindo para eu e você se alegrar, mesmo dependendo de cada situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Deus, ele pede para se alegrar, né? E quando Deus fala que a gente devemos andar pelo caminho do nosso coração e pela vista dos nossos olhos, e que todas as coisas trará Deus a juízo, é porque todas as ações, tudo aquilo que a gente faz, Deus, ele vai trazer a juízo. Deus, ele vai nos cobrar cada ação, cada coisa que a gente fez e faz. No 10 diz assim: Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quando Deus fala para a gente afastar a ira do nosso coração, Deus, ele está pedindo para a gente tirar todo o mal, toda a raiva, toda a mágoa, toda a tristeza que a gente guarda no nosso coração. E quando Deus, ele pede para a gente remover o mal das nossas vidas, Deus está se referindo a muitas coisas. Deus não só está se referindo a demônios, né? Porque quando a gente ouve e a gente lê a palavra do Senhor, que Deus pede para a gente tirar todo o mal das nossas vidas, a gente já pensa logo que é os demônios. Só que Deus também não só fala nos demônios. Deus fala também nas mentiras, Deus fala na inveja, Deus fala na fofoca, de tudo aquilo que a gente faz que não convém ao Senhor. Isso é um mal, se torna um mal para nossas vidas, né? E quando Deus fala que a adolescência e a juventude são vaidade, porque hoje em dia não só os jovens, como senhoras, senhores, crianças, até crianças mesmo, que a partir dos seus 10 anos já tem uma vaidade muito grande. Já se tomar banho de manhã, bota maquiagem, tomar banho meio-dia, maquiagem, e quer andar de cabelo arrumado, unha pintada, né? Não que você não possa arrumar o cabelo, não que você não possa fazer uma unha, não que você não possa fazer uma sobrancelha, passar um batom, usar uma roupa melhor, né? Mas a gente devemos fazer isso sem vaidade, né? E assim, você, jovem, deve se alegrar na presença de Deus. Não é porque você está na presença de Deus que você vai andar cabisbaixo, de cabeça baixa, triste. Não. E não deve perder a sua mocidade, mas deve fazer tudo aquilo que convém ao Senhor e não achar que deve fazer o que você quer, né? E deve afastar toda a ira do seu coração e todo o mal, né? Eu trouxe aqui 3 separações. A primeira o jovem só vê o hoje. Os jovens de hoje em dia, ele não pensa no amanhã, ele não pensa no futuro, e são poucos jovens que pensam no futuro, são poucos jovens que pensam no amanhã. Muitos jovens só pensam no hoje, quer viver o hoje, né? E não é assim que se deve viver. Você, jovem, deve pensar no amanhã, deve pensar no seu futuro, deve pensar no que você quer fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? A segunda separação o jovem se sente imortal. Os jovens de hoje em dia, eles acham que são imortal. Muitos jovens hoje faz grau de moto e não teme pela vida,
tanto dele como de outras pessoas, né? Ele se acha imortal, ele se acha forte, né? E a terceira separação que eu trouxe é: o jovem não tem limite. Os nossos jovens de hoje em dia, eles não têm limite. Eles não respeitam as leis, nem a lei de Deus, nem as leis dos homens da terra, né? Não respeitam os limites que os pais dão, as leis que os pais dão. Eles não respeitam, né? Hoje a grande maioria são sem limites. E o que eu quero falar hoje, estou um pouco nervosa porque é a minha primeira vez. O que eu quero falar hoje é: você que é jovem, mesmo você estando na presença de Deus ou não, você deve se alegrar na tua mocidade, deve levantar a cabeça. Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para realizar os sonhos, mesmo que esteja alguém que diga: mas você não vai conseguir, você não pode, né? Você jamais deve dar ouvido a esse tipo de pessoa. Você tem que dar ouvido a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele realiza até os sonhos que a gente nem imagina que poderia ser realizado. Mas Deus vai lá e nos surpreende. Isso mesmo que a gente esteja na presença de Deus ou não. Entendeu? Deus, ele jamais nos desampara. E eu trouxe uns versículos aqui, e eu quero ler aqui em Filipenses 4:3, que diz assim, capítulo 4, versículo 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele jamais nos desampara. E eu trouxe uns versículos aqui, e eu quero ler aqui em Filipenses 4:3, que diz assim, capítulo 4, versículo 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só por esse versículo, Deus, ele já diz tudo. Deus, ele já diz tudo. A gente pode tudo nele, porque ele nos fortalece, né? Ele que nos fortalece, ele nos dá força, né? Então, se ele nos fortalece, se ele nos dá força, a gente pode tudo. A gente pode conseguir o que a gente quiser, basta fazer as coisas certas, basta a gente andar no caminho certo, para que Deus venha realizar tudo aquilo que o seu coração deseja. E Deus, ele nos manda, nós jovens, mesmo eu sou jovem, Deus, ele manda nós jovens cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos olhos, né? A gente devemos cuidar do nosso coração para que não fique mágoa, para que a gente não venha guardar ira, né? Que o nosso coração venha andar limpo. E quando Deus manda a gente cuidar dos nossos olhos, é para que a gente venha vigiar aonde a gente vai pisar, aonde a gente vai, com quem a gente anda, né? E Deus, ele vai nos pedir as contas. Deus, ele vai pedir as contas das ações que a gente fez e faz, né? Porque Deus, ele fala. Muitos dão ouvido, mas muitos não dão. A palavra de Deus toca vários corações, mas também tem jovens que se trancam, tem jovem que fecha o coração para a palavra de Deus. Deus fala, Deus dá chance, mas mesmo assim, com o coração endurecido, fechado, trancado, não consegue guardar aquilo que Deus falou, né? E eu também vou ler aqui em Provérbios 4:23. 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aqui foi o que eu falei, né? A gente devemos guardar nosso coração,
para que a gente não venha deixar nada de ruim nos atingir, nada de ruim ficar guardado no nosso coração, né? Porque muitas das vezes a gente escuta uma palavra, a gente ouve uma crítica, e é uma crítica que não é boa, não é uma crítica que anime você, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que desanimam você com palavras, né? Com ações. E eu vou ler aqui também Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. Jeremias 17:10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando Deus ele fala que ele prova os nossos pensamentos, ele prova a gente por pequenas lutas, por pequenas coisas. E quando Deus ele prova a gente, isso é para ele dar cada um segundo aos nossos caminhos, segundo os frutos. Então, quando Deus ele prova os nossos pensamentos, Deus, através dessas provações que Ele está nos provando, Ele vai dizer qual é o nosso caminho, qual é o nosso fruto, se vai ser um fruto bom, se vai ser um fruto ruim que a gente vai ganhar, se a gente vai pelo caminho bom, se a gente vai pelo caminho ruim, né? E Paulo vai falar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avance para aquelas que estão diante a mim. Que se encontra em Filipenses 3:13. Quando Deus fala, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avance para aquelas que estão diante a mim, Ele está pedindo para que a gente deixe o nosso passado atrás, deixe o nosso passado lá atrás, sem olhar para trás, e olhar para frente, olhar para as coisas que tem à frente da gente, né? Olhar para as vitórias que tem à nossa frente, por mais que tenha as lutas, por mais que tenha provações, mas sempre vai ter a vitória, sempre vai ter a bênção diante de nós, né? Mas também cabemos a gente fazer por merecer, porque não adianta a gente querer e não agradar a Deus, né? E também eu vou ler Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor ele está dizendo que Ele bem sabe os nossos pensamentos. Ele sabe os pensamentos meu, seu, né, de todos nós. E diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus ele pede para a gente ter um pensamento de paz, um pensamento de harmonia. E não que a gente venha ter um pensamento mau, é um pensamento de fazer maldade, né? Principalmente hoje em dia, hoje os dias que nós vivemos, os nossos jovens, eles estão sendo muito atingidos, principalmente aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, né? Hoje em dia a gente vê muito jovens morrer, né, por estar afastado da presença do Senhor, até mesmo jovem que está na presença do Senhor. E a gente esquece aquele jovem que você está ajudando, está acolhendo, ele se sinta acolhido, se sinta abraçado e até mesmo se sinta à vontade para ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o louvor. Porque muitas das vezes também nós que estamos dentro da igreja julgamos. Não é porque a gente está dentro da igreja que a gente somos santos, não, porque santos só Deus e mais ninguém. A gente procura sim se santificar todos os dias,
Mas às vezes nós que estamos na casa de Deus, que vamos para a igreja todos os dias, julgamos mais do que quem está fora da igreja. Às vezes entra um jovem dentro da igreja, aí só porque tá de bermudinha, tá de camisa, tá de chinelo, aí os irmãos já olham logo e já fica com um olhar meio desconfiado, já fica logo com um olharzinho de julgamento. E não é assim que devemos agir na casa de Deus. Quando chega um jovem, ele pode estar de bermuda, pode estar de calça, pode estar de camiseta, pode estar de camisa manga aqui, camisa manga longa, a gente devemos acolher, independentemente do que ele seja ou do que ele foi. A gente não devemos apontar o dedo, a gente devemos acolher, né? E você que é jovem, você tem que se alegrar na presença de Deus, mesmo que você não seja evangélico, mas você deve se alegrar. Você deve aproveitar a sua mocidade, não fazendo coisas erradas, não fazendo coisas que não convêm ao Senhor, mas sim fazendo as coisas que agradam a Deus, andando no caminho certo. Porque a gente não precisa andar no caminho certo se a gente for da igreja, não. Mesmo que você não seja da igreja, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja evangélico, você tem a escolha de andar no caminho bom, de andar no caminho ruim. Você tem a escolha de escolher o caminho estreito ou o caminho largo. Isso fica a sua escolha, fica ao seu critério. Você que é jovem deve avançar para o novo, não deve retroceder para as coisas velhas. Você deve avançar para frente, para coisas novas, pedindo sabedoria a Deus, pedindo um discernimento para que Deus seja com vocês aonde quer que vocês estejam, né? Eu confesso que foi um pouco complicado para eu vim gravar esse vídeo, vim falar da palavra de Deus, não por falar da palavra de Deus jamais, mas porque é a minha primeira vez explanando a palavra do Senhor, falando assim como eu estou falando aqui para você. E eu queria dizer para você, jovem, pense no futuro, não pense só no hoje, pense no amanhã. Pense no que você quer ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Pense como é que você quer estar, né? Você, jovem que se sente imortal, eu queria dizer algo para você. Você não é imortal. Você não é imortal, você não é forte. Às vezes temos momentos que a gente acha que é forte, mas a gente não é forte. A gente simplesmente está guardando algo no nosso coração para que ninguém venha saber, né? E você que é um jovem sem limite, que não tem limite, aprenda a ter limite, aprenda a pedir a Deus para que você venha ter limite, independentemente do que você faz ou deixa de fazer, né? Que você venha pedir sabedoria. E eu creio que essa palavra vai falar com você, porque se Deus hoje permitiu eu vir aqui gravar esse vídeo falando sobre os jovens, é porque Ele quer falar com você que está vendo esse vídeo. E eu queria muito agradecer ao Senhor por Ele ter permitido eu vir aqui, ter criado coragem para falar da palavra dele, ainda mais falar de jovem, que é muito complicado lidar com jovens. Eu digo isso porque eu já fui jovem. Eu sou jovem, porém hoje a minha mentalidade já é outra. Eu já fui uma jovem de 12 anos, eu já fui uma jovem de 13, 14, 15 anos, 16. Mas eu nunca gostei de curtição, nunca gostei de beber, nunca fumei, nunca saí, né? Eu sou evangélica desde os meus 12 anos e eu não me arrependo de ter aceitado Jesus, não me arrependo de seguir os caminhos de Deus. Não me arrependo mesmo. E eu sou muito feliz na presença de Deus. Tem sim provas, tem lutas, mas mesmo vindo essas lutas, mesmo vindo essas provas, a minha fé, ela é bem maior. A minha fé, ela é maior do que tudo.
E eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode tudo. Você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Não ligue se A, se B, se C está falando, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum, porque a última palavra, ela vem do Senhor. Ela não vem de A, nem de B, nem de C, não. Quem dá a última palavra é Deus e mais ninguém. Se Deus ele falar que você vai conseguir, é porque você vai conseguir. Pode demorar anos, mas se Deus falou, tá falado e ninguém pode voltar atrás. Se Deus ele falar que você vai alcançar todos os seus objetivos, é porque você vai alcançar. Goste quem quiser. Quando Deus ele fala, tá falado. Se Deus falou, tá falado. E você pode esperar o tempo que for. Se Deus ele falou, ele vai cumprir. Amém? E eu espero que vocês gostem, espero que essa palavra toque no coração de vocês, né? E em breve eu volto aqui, em nome de Jesus, para falar mais. E fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.